Agora estamos à beira de uma guerra regional, não é a primeira vez, no entanto. Até agora, Irã e Israel desviaram de balas, evitando por pouco uma guerra em grande escala. Mas a Síria mudou fundamentalmente o campo de jogo. Apenas algumas horas após a saída de Assad, as forças terrestres israelenses se moveram para o lado sírio das colinas de Golã, expandindo a zona desmilitarizada e tomando alturas estratégicas. Os tanques israelenses agora estão a 30 quilômetros de Damasco, possivelmente mais perto. Enquanto isso, jatos israelenses bombardearam e destruíram locais de armas químicas e outras armas avançadas na Síria para mantê-las fora das mãos de extremistas. Explosões foram vistas na base aérea de Medza, perto de Damasco, e este particular ataque aéreo perto de Tartus foi tão massivo que registrou um terremoto de magnitude 3.0. O dano é extenso. Helicópteros, caças a jato e depósitos de mísseis foram destruídos por completo. Em outros lugares, a Força Aérea Israelense atingiu alvos perto de Alepo, Kamishli, Lastakia, Quneitra, Hama, Homs e outros lugares. Ao todo, mais de 480 alvos foram atingidos, a maior operação aérea da história de Israel. Pelo menos 80% da capacidade militar da Síria já foi destruída e o restante provavelmente será eliminado nas próximas semanas. Isso é um divisor de águas. Isso dá a Israel a capacidade de lançar ataques aéreos preventivos nos locais militares e nucleares do Irã, sem precisar de ajuda ou aprovação dos Estados Unidos. Um leve empurrão pode agora desequilibrar uma superpotência. Este vídeo mostra a destruição dos helicópteros da Síria, jatos de combate e sistemas de defesa aérea relacionados. Mas o que você também está vendo é o movimento inicial em um jogo de xadrez. Israel está transformando a Síria no que eles chamam de zona de defesa estéril. Ao fazer isso, ao remover a Síria como uma ameaça, Israel está, na verdade, abrindo um corredor que prepara o cenário para um enorme ataque preventivo contra o Irã. Veja, ao destruir praticamente todas as defesas aéreas da Síria, a linha de frente aérea se deslocou de 600 a 700 quilômetros mais perto da fronteira oriental da Síria. Israel agora pode voar com seus aviões-tanque centenas de quilômetros mais a leste, o que torna possível para seus jatos de combate voar até o Irã e voltar sem ficar sem combustível. Isso não era possível antes e muda tudo. Para adicionar contexto, a Síria costumava possuir uma das mais densamente concentradas baterias de defesa aérea do mundo. Pense em sistemas russos de médio porte como SA-17, SA-22, SA-6, SA-8 e SA-5 baterias. Enquanto os jatos F-30 e 5 podem se esgueirar por esses sistemas, as aeronaves tanque não conseguem. E aí estava o problema. As aeronaves tanque são grandes, lentas e não furtivas. Até armas antiaéreas obsoletas são uma ameaça para eles. No passado, os sistemas de defesa aérea que a Síria utilizava representavam até uma ameaça para os F-16. Em 2018, a Síria realmente derrubou um F-16 israelense à medida que o conflito entre os dois se intensificava. Assim, para os aviões de reabastecimento israelenses, o espaço aéreo sírio era uma zona de exclusão aérea, limitando o alcance das opções militares de Israel. Nunca foi realmente possível realizar um ataque aéreo indo de Israel para o Irã e voltando. A escala e a distância de tal operação não deixavam muito espaço para erro. Até hoje, os F-35 israelenses são limitados por isso. Esses jatos têm um alcance de cerca de 2.100 quilômetros. Suponha que Israel lançou seus F-35 da base aérea de Ramat David. A viagem para Teherã e volta seria pelo menos 3.000 quilômetros além do alcance de seus jatos. Isso nem inclui as manobras aéreas que a aeronave estaria fazendo ou a carga que estaria carregando. Tanques de combustível externos também não são uma opção. Estes mudariam a geometria da aeronave e reduziriam suas capacidades furtivas. Sem furtividade, seria difícil passar pelos sistemas de defesa aérea do Irã, que estão entre os mais avançados da região. Portanto,
Um ataque preventivo em larga escala contra o Irã, com as melhores chances de retorno total, teria que ser uma missão furtiva. Isso implica na ausência de tanques de combustível ou mísseis externos. Mas, para fins de argumentação, mesmo com tanques de combustível externos, o alcance operacional do F-35 se estenderia apenas até 2.700 quilômetros. Isso ainda é insuficiente. Então, para Israel, a supremacia aérea sobre o Irã nunca foi realmente possível, pelo menos não sem o envolvimento americano. Tudo isso mudou agora com a neutralização das defesas aéreas da Síria. A Força Aérea Israelense diz que destruiu 80% dos sistemas SA-20 de curto a médio alcance da Síria e de seus sistemas SA-17 de médio alcance. Novamente, esses nunca foram uma ameaça para os F-35 de Israel, mas eram uma ameaça para suas aeronaves tanque. Agora, com apenas um punhado de sistemas de defesa aérea restantes na Síria, Israel efetivamente abriu um corredor aéreo através do qual sua força aérea pode se mover livremente, incluindo suas aeronaves tanque. A linha de frente aérea avançou de 600 a 700 quilômetros até a borda leste da Síria, onde as aeronaves tanque de Israel podem pairar e compensar a distância para seus jatos de combate. Então, tecnicamente, os jatos israelenses agora podem decolar da base aérea de Ramat David, voar ao longo do corredor aéreo sírio, cruzar para o Iraque e depois voar para o Irã para bombardear e destruir instalações militares e nucleares. Após a conclusão, os jatos então retornariam ao espaço aéreo sírio para reabastecimento antes de voltar para casa. Se os israelenses se sentirem particularmente confiantes, eles podem até realizar um ataque de decapitação, visando o líder supremo do Irã e o comando da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Então, em resumo, ao eliminar as defesas aéreas da Síria, Israel agora tem uma janela de oportunidade para lançar um ataque preventivo em larga escala na infraestrutura nuclear e militar do Irã. Essa oportunidade pode ser boa demais para perder. Com a chegada da administração Trump, Netanyahu provavelmente apostará nas novas opções militares na mesa e tentará persuadir Trump a se juntar a ele no ataque ao Irã. Mesmo que Trump não esteja disposto, até o momento de sua posse, Israel terá os meios para agir sozinho e depois arrastar os Estados Unidos para uma guerra. Ao longo de vários dias, destruímos as capacidades que o regime de Assad levou décadas para construir. Discuti tudo isso ontem à noite com meu amigo, o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Tivemos uma discussão muito amigável, calorosa e importante. Discutimos a necessidade de completar a vitória de Israel. Com as costas contra a parede, o Irã agora estará correndo para reforçar seu representante Hezbollah para restabelecer a dissuasão. Por anos, Israel e Irã mantiveram um impasse que impediu uma guerra total. O Irã tinha uma rede de representantes que usava como alavanca contra Israel. O mais poderoso destes é o Hezbollah, baseado no Líbano. Então, se Israel lançasse um ataque em grande escala contra o Irã, a liderança iraniana daria sinal verde para o Hezbollah despejar fogo sobre Israel. De volta em 2018, estimava-se que o Hezbollah tinha aproximadamente 130 mil foguetes e mísseis em seu arsenal. No entanto, em junho de 2024, um oficial da Força Quds do Irã supervisionando as operações do Hezbollah declarou publicamente que o Hezbollah tinha mais de 1 milhão de foguetes e mísseis. Verdadeiro ou não, até mesmo a estimativa mais baixa é um poder de fogo massivo. No entanto, os recentes ataques de decapitação de Israel contra o Hezbollah reduziram significativamente as capacidades do grupo. A maioria dos foguetes e mísseis ainda estão no Líbano, mas a estrutura de comando do Hezbollah foi comprometida, talvez até irreparavelmente. Voltaremos a isso mais tarde, mas o ponto é que, sem a ameaça do Hezbollah, o Irã fica sem dissuasão. Então os iranianos farão o seu melhor para reforçar o Hezbollah o mais rápido possível. Mas há um problema. Em meio ao caos na Síria,
Israel aproveitou para criar uma zona tampão perto das colinas de Golã, a sudoeste de Damasco. Enquanto os rebeldes sírios marchavam sobre a capital, as unidades israelenses se mobilizaram rapidamente para as posições abandonadas da Síria nas colinas de Golã e as tomaram sem luta. A liderança israelense diz que o objetivo é dissuadir forças hostis de se aproximar de Israel, e Netanyahu chama isso de uma operação temporária. Mas o território que eles tomaram é até 2 vezes o tamanho de Gaza e é de tal importância estratégica que é improvável que Israel saia. O exército sírio deixou suas posições. Demos a ordem ao exército israelense para assumir essas posições para garantir que nenhuma força hostil se instale bem ao lado da fronteira de Israel. Esta é uma posição defensiva provisória, até se encontrar um arranjo adequado. Você vê uma coisa notável durante essa operação nas colinas de Golã, e este é outro movimento de xadrez, é que os israelenses silenciosamente conquistaram o lado sírio do Monte Hermon, que atinge o pico, a 2.814 metros de altitude. As montanhas tendem a criar pontos cegos para as defesas aéreas, particularmente os radares. Neste caso, o Monte Hermon havia por décadas ofuscado as defesas aéreas de Israel, tornando difícil ver além das montanhas e em partes do Líbano. Aviões e drones voando baixo poderiam explorar esse ponto cego, permitindo que eles infiltrassem Israel repetidamente. Provavelmente foi assim que os drones iranianos e do Hezbollah se infiltraram profundamente em Israel, chegando até Haifa. Esse mesmo ponto cego também fazia parte da ponte terrestre do Irã para o Líbano. Usando a cobertura do Monte Hermon, o Irã conseguiu reforçar o Hezbollah com recursos bem debaixo do nariz de Israel. As coisas mudaram agora. Com os israelenses do controle do Monte Hermon, eles procurarão estabelecer radares em seus picos, o que permitirá que vejam profundamente tanto na Síria quanto no Líbano. À medida que essas instalações são configuradas, Israel criará um sistema de alerta antecipado para jatos e drones voando baixo. Ao mesmo tempo, a inteligência israelense poderá empregar o Monte Hermon para observar os movimentos iranianos e do Hezbollah. A lista de aplicações estratégicas continua, mas o ponto é que, com o Monte Hermon sob controle israelense, o Irã terá dificuldades para reforçar o Hezbollah. Qualquer movimento hostil no sul do Líbano e na Síria agora será detectado pelos israelenses e ficará à mercê de suas aeronaves, drones e mísseis. O novo líder do Hezbollah afirmou no sábado que o grupo perdeu sua rota de abastecimento através da Síria. Mas mesmo que de alguma forma o Irã pudesse alcançar o Hezbollah através de um caminho alternativo, não seria bom. Como mencionado antes, o Hezbollah foi comprometido profundamente. Semanas de ataques consecutivos de decapitação destruíram a hierarquia do Hezbollah. À medida que o grupo perdia um líder após o outro, um oficial após o outro, novos membros foram promovidos para preencher as fileiras vagas. A agência de inteligência de Israel, Mossad, já tinha agentes nas fileiras inferiores do Hezbollah. Mas com os ataques de decapitação, esses agentes de baixo escalão tiveram espaço para subir para posições mais altas. É assim que as operações de inteligência funcionam. E ao fazer isso por semanas a fio, é seguro dizer que Israel infiltrou-se completamente no Hezbollah. Então, mesmo que o Irã restabeleça laços com o Hezbollah, o grupo tem vazamentos demais para manter qualquer operacionalidade. E suponha que o Irã não consiga encontrar e remover os agentes israelenses dentro do Hezbollah, será apenas uma questão de tempo até que o grupo perca suas capacidades, mesmo com todos os foguetes e mísseis que possui. O que tudo isso significa é que, sem o Hezbollah como uma dissuasão crível, com os israelenses controlando o Monte Hermon e com o corredor aéreo da Síria em jogo, a guerra se aproxima no horizonte. Agora há relatos de que a equipe de Trump está considerando ataques aéreos preventivos contra o Irã. Mas é realmente Netanyahu quem tornou isso possível em primeiro lugar. Ele está basicamente entregando essa opção a Trump de bandeja. Em breve, poderíamos ver 100 mil toneladas de diplomacia indo para o Irã.
Eu sou Shirvan do Caspian Report. Obrigado pelo seu tempo e tchau. Obrigado.